Fala pessoal, tudo beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E vamos começar o segundo bimestre nosso em projeto de vida, certo? Aula ministrada aí pela professora Isis Fernanda Ferrari, dia 10/6, desenvolvendo as competências. Esse link que está aí, eu vou deixar na descrição, é o link da aula original, que é sempre bom vocês olharem a aula original para ver se tem alguma diferença, alguma coisa a mais. Aqui é só um parâmetro do que foi dado lá. Bom, essa aula é sobre como desenvolver as competências socioemocionais para auxiliar minha aprendizagem. É do componente Projeto de Vida, terceira série do ensino médio, né, desenvolvido pela equipe da Central da PEI, COPET e da SEDUC. E as competências socioemocionais trabalhadas no terceiro ano do ensino médio em Projeto de Vida. Então, pessoal, são várias competências socioemocionais. A psicologia detectou mais de 160 competências socioemocionais. E aí, a Secretaria de Educação, nos seus estudos, dividiu ela aí em 5 blocos. Todas não, apenas 17 delas. Essas 17 aqui, ó. Essas 17 competências que estão subdivididas aqui sobre essas outras 5, né? Então, abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, amabilidade, empatia, respeito, confiança, autogestão, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade, que é você ser proativo, defender as coisas que você quer, lembra-se disso aí, hein? Tem que lembrar disso. Entusiasmo, resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. É só esse interesse artístico aqui, ó, que eu acho meio complicado, porque como é que interesse é uma competência, né? Me interessar por algo é uma competência? Então, fica meio assim. Mas tudo bem, vamos trabalhando com isso aí. Lembrando que vocês fizeram antes da Covid, antes da quarentena, vocês fizeram essa atividade aqui comigo, no Caderno do Aluno, lá na página 160, certo? Página 160 do Caderno do Aluno, lá no primeiro bimestre, tem essas 17 competências aqui, que era para você selecionar 2, e por que você escolheu elas, que a gente ia trabalhar com elas durante o ano. Mas não tem problema, a gente vai trabalhar na verdade com todas elas, né? É que ia ser uma coisa mais específica, então nós desenvolvemos essa atividade, mas não deu tempo de corrigir. Bom, a professora, no vídeo dela, que vai estar na descrição aí para vocês assistirem, dá esse depoimento aqui, que lá vocês vão ver na íntegra. Esse depoimento fala de uma tentativa dela de prestar vestibular e de como ela foi fazer sua entrevista para um primeiro emprego. Coisas que muitos de vocês estão passando. Então vocês vão poder olhar esse depoimento dela lá no vídeo, na íntegra lá. E começamos com uma reflexão. Qual a importância das aulas de projeto de vida para a terceira série do ensino médio? Então vocês vão pensar sobre isso daí, certo? Por que é importante ter projeto de vida na terceira série do ensino médio? Por que é importante, além do mais, né? Por que é importante ter um projeto de vida na vida? Porque o ensino médio vocês vão terminar. E aí vocês vão fazer o que depois? Vocês têm que começar a pensar nisso e projetar isso também. Como desenvolver um plano pessoal de estudos que ajudem em minha aprendizagem? Então, um dos objetivos da aula, certo? Você pensar um pouco aí em como você vai desenvolver um plano pessoal para você melhorar a maneira que você aprende. Primeiro passo. Quais são os componentes curriculares que você tem facilidade? Quais são os componentes curriculares que você tem dificuldade? Então, você pode pausar o vídeo aí e pensar um pouco nisso, ou ir assistir lá no original também, certo? Então, o que você tem facilidade? O que você é bom? E o que você tem dificuldade? Ó, não está perguntando aí o que você gosta, hein? É o que você tem facilidade ou dificuldade. Segundo passo. Quais estratégias uso para me organizar? Isso é muito importante, a sua organização. Como eu lido com as dificuldades que tenho em algum componente curricular? Quando você tem alguma dificuldade em alguma matéria, o que você faz? Como você age? Como você busca a solução? E o terceiro passo, avaliar. Como posso avaliar minhas ações? Então eu tenho esse problema, tomei essas decisões e acarretaram esses resultados aqui.
Foram resultados satisfatórios? O que eu tenho que mudar? Não, foi bom, ótimo, posso continuar? Será que eu não preciso evoluir em nada? Então, avaliar para progredir. Não é nem questão de você dar uma nota, é questão de você se avaliar para melhorar. Diante dos passos apresentados, quais competências podem te auxiliar no processo de aprendizagem? Ela selecionou, pessoal, essas 5 competências aqui, ó. Ela selecionou a tolerância ao estresse, que é muito importante, certo? Numa situação que a gente está hoje aí de ficar confinado, é um estresse terrível, né? Você tem que ter tolerância ao estresse. A persistência, você não pode desistir, você tem que continuar. E quando você vai melhorando, você vai adquirindo também mais confiança, porque você sabe o que você está fazendo, então a confiança vem com a prática, com a evolução. A assertividade, que nós já falamos, que é você ser proativo, você defender as coisas que você acredita, certo? Com coerência, com lógica, né? E a imaginação criativa, você saber solucionar problemas. Nós já falamos sobre isso daí, da imaginação criativa. A criatividade não é algo que vem do nada. Ah, é uma coisa divina, celestial que apareceu. Não é isso. A criatividade é toda a sua história de vida. Todas as experiências que você já passou, você tem acúmulos de experiências aí que vão servir para você ser criativo e solucionar problemas. Nessa reflexão aqui, eu abordaria mais uma, pessoal, que eu acho muito importante para vocês poderem desenvolver o estudo, que é a questão da organização. Tanto eu acho importante que ela já falou disso. Ó, lá no segundo passo da reflexão, que estratégias que você usa para se organizar? O que você usa para se organizar? Como é que você se organiza? A organização, pessoal, é fundamental para você ter uma evolução, para você ter tranquilidade, para poder sobrar até tempo para poder fazer as coisas, certo? E como você lida com dificuldades em algum componente curricular. Então esse slide aí a gente já viu. É só para relembrar que a organização é fundamental. Bom, aqui é um lembrete do que é as competências. Nós já estudamos o que é competência. Competência é a reunião de várias habilidades. E habilidade, o que é mesmo? Habilidade é aquilo que você consegue fazer com o máximo de certeza. Você sabe o que você está fazendo? Então você tem habilidade. E lembrando que as habilidades podem ser desenvolvidas. Você sempre pode aprimorá-las. Colocando em prática, aí o que vocês vão fazer? Vamos fazer uma lista com os componentes curriculares que vocês têm mais dificuldade e mais facilidade. E depois, ao lado dessa lista, o que você mais gosta para aprender em cada componente. E ao final, avalie se você está desenvolvendo as atividades desses componentes. Então você vai fazer uma lista do que você tem mais facilidade e as coisas que você mais gosta dessas facilidades. Depois, você vai fazer uma lista, né, com o que você tem menos facilidade. E colocar nessa lista o que você não consegue aprender desse componente, né? E como que você pode recuperar esse aprendizado. E quem pode te auxiliar nesse processo. Deu uma erradinha aqui, colocou 4 aqui, mas é 3, né? Todo mundo está vendo aí, mas é o 3. E ela terminou a aula por aí. Eu acho que nós precisamos avançar um pouquinho mais. Acho que nós precisamos avançar nessa questão da organização. Você está organizado? Você está conseguindo gerenciar melhor o seu tempo? Então é muito importante você se organizar, pessoal. Eu, por exemplo, tenho uma agenda e os horários nessa agenda. Então você também pode ter uma agenda das coisas que você tem que fazer. E é bom você estipular horários. Então, por exemplo, essa agenda aqui é a agenda de uma rotina minha semanal lá na nossa escola, certo? É isso daqui. Então, por exemplo, as aulas que eu tenho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, certo? O que eu vou fazer em cada aula. Aí como eu vou trabalhar já é outra coisa, mas isso aí já tem um esboço, ó, preciso fazer isso com essa turma, fazer isso com essa turma aqui, né? A data que foram feitas essas atividades, se eu não atingir, se eu atingir. Então eu tenho uma agenda, certo? Aqui eu tenho espaço livre. Nesse espaço livre eu vou fazer alguma outra coisa, certo? Que eu vou escolher se eu vou treinar, se eu estou com urgência em algum material de aluno que eu preciso desenvolver. Aí eu vou escolher o que eu vou fazer, certo? Isso na parte da manhã. Isso na parte da manhã. Agora aqui. Opa! Aí. Na parte da tarde, o que eu fazia antes da Covid, né? Você está vendo que essa agenda aqui é antes da Covid. Agora, né? Na parte da tarde. Na parte da tarde também tenho meus compromissos. Então tudo isso aqui, pessoal, ó, eu tenho que me ajustar aqui para
auxiliar meu filho, levar ele nesses cursos que ele tem aqui. Menos de quarta, que quem leva é minha esposa. Por quê? Porque eu estou na escola, eu tenho reunião a tarde toda, ó, da 1 até às 6h30. Tenho reunião aí. Então, eu preciso me organizar. E aqui eu tenho tempo livre. Tempo livre para eu fazer o quê? Para eu ajustar meu material de estudo aqui, para eu trabalhar, corrigir tarefas suas, corrigir um monte de coisa, certo? E nesse horário aqui que eu levo meu menino no curso, eu posso voltar para casa e continuar, que eu vou ter o computador livre, por exemplo, porque nesse horário aqui pode ser que ele esteja usando o computador, para fazer as tarefas dele de escola. Então, eu vou procurar, eu sei que nesse horário que ele está nos cursos, eu posso usar a máquina para me preparar uma aula, para eu estudar, para eu fazer outras coisas, né? Beleza? E agora na Covid, esse horário não mudou, porque meu menino está fazendo os cursos online e eu estou sem o computador. Então esse outro horário que sobrou aqui, ó, é o horário que eu tenho para usar a máquina, para preparar os slides, por exemplo, preparar as aulas, fazer edição, fazer um monte de coisa. Então tem que se adaptar com esses horários aí. E ainda sobra um tempinho à noite. Às vezes tem que fazer uma coisinha à noite. Esse vídeo agora, por exemplo, estou gravando à noite. Estou gravando à noite agora. Então é isso. Então você se organizar vai facilitar muito a sua vida. Então a primeira coisa é você organizar o tempo. Organizou o tempo, você tem que organizar seu espaço de trabalho e o seu material, seu espaço de estudo, certo? Então tá usando o celular, ótimo, não precisa de um papel, precisa de uma caneta, precisa ter um espaço ali reservado, num horário, na minha opinião, o mais tranquilo possível, certo? Tem dia que eu acordo 5h30, porque meu moleque vai pegar o computador 7 horas, e 5h30 da manhã, das 5 às 7 eu tô lá, fazendo algumas coisinhas, certo? Porque é o horário que sobra a máquina para mim, para eu poder trabalhar. Não estou dominando o computador, o celular e o tablet ainda totalmente, mas estou aprendendo. Outra coisa que vocês têm que entender, tem que saber estudar. Como que o cérebro de vocês aprende? O nosso cérebro, pessoal, eu falo cérebro aqui, mas como é que nós aprendemos? Nós aprendemos através da repetição, das coisas que são muito legais, muito fantásticas, das coisas que a gente usa a imaginação, isso é muito legal, das coisas que são chatas. É um mecanismo de defesa. Você grava aquele comercial do Magazine Luiza, das Casas Bahia, aquelas coisas chatas, aquelas propaganda horrível. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa. Então, nosso cérebro aprende de várias maneiras. A que nós mais utilizamos é a da repetição. Você pode aprender de outras maneiras, sem problema nenhum, mas a que nós mais utilizamos é a da repetição. Ah, é a melhor? Não. Depende de cada um e depende do que você tem que aprender. Mas mesmo na repetição, você tem como melhorar isso daí. Então, vamos entender o seguinte. Quando a gente passa uma informação nos processos de aprendizagem, certo? Retenção de informação, que é a memória, certo? Em condições ideais, 25% é só do que eu estou falando aqui. Já damos um salto para 70% quando nós temos uma questão de imagem juntos. Por isso que eu sempre coloco imagem nos slides, que é para poder aumentar esse grau de absorção de vocês aí, certo? E quando que nós vamos ter 100% da aprendizagem? Quando a gente praticar ela. Por isso que você tem que repetir várias vezes, ou ler várias vezes, ou fazer a tabuada várias vezes, escrever ela várias vezes, certo? Então aqui nós damos um exemplo de uma receita. Se você contar uma receita para alguém, 25% aprende. 70% é visual, você vendo a pessoa fazer. E 100% é na prática. Na parte motora, então, nem se fala, certo? Mas basicamente tudo é assim, você tem que treinar bastante. É necessário você rever a matéria que é apresentada, certo? Tem um tema antigo na educação que é o seguinte: aula dada é aula estudada e no dia, hoje, você tem que precisar rever essa matéria hoje. Quem defendia muito isso aí era esse professor aqui, ó, professor Pierluigi Piazzi, professor já falecido. Vou deixar o link de 2 vídeos dele aí na descrição para vocês assistirem. Um é um resumo e a outra é a aula completa. Tem muito vídeo dele na internet, mas vou separar 2 aqui que é um resuminho e o outro que é uma aula completa que eu acho bem interessante. Tem algumas coisas que eu sou a favor, outras que eu sou contra, ninguém é 100%, mas ele é um cara que lutou pela educação há muito tempo, do jeito dele, certo? E ele falava, aula dada é aula estudada, no dia de hoje. E ele vai explicar o porquê, tem a ver com mecanismos cerebrais. O nosso cérebro grava melhor aquilo que você repete no mesmo dia. Por isso que é importante fazer a tarefa. Por isso que é importante você ter atenção durante a aula. Cadê aqui?
Atenção, você tem que ter atenção durante a aula, fazer registros das palavras-chave, fazer mapas conceituais, mapas mentais, você fazer uma leitura dinâmica. Mas como é que eu vou rever a matéria, professor? Nós tivemos aula hoje, o professor deu 5 páginas na primeira aula, depois na terceira aula o outro deu 6 páginas, depois o outro deu mais 10 páginas. Foi 6 horas de escola. Foi 6 horas de escola, mas não foi 6 horas de estudo. São coisas diferentes. Certo? Por isso que é importante você ter resumo. Quando você for rever a matéria, você não vai lá ler as 5 páginas de novo. Você vai ler o resumo que você fez. Você vai ler o mapa conceitual, o mapa mental que você fez. Você vai fazer uma leitura dinâmica. É uma revisão. Não é para você perder 6 horas de novo. Primeiro que também não foram 6 horas, né? Então, é isso daí. Assistam os vídeos lá, é bem interessante. Tem muita técnica legal. Então você precisa aprender a organizar seu tempo e utilizar melhor o seu cérebro. Beleza, pessoal? Então espero que essas dicas aí ajudem vocês a evoluir no estudo. Assistam os vídeos originais, beleza? E até a próxima aí. Saudade de vocês, um abração, fiquem com Deus. Até a próxima, hein?